Olá, eu sou Diana Machado e esse é o Sendo Transformadas. Estamos aqui mais uma vez com Juntas Casts. E hoje nós iremos falar sobre a fé. O quão importante é a fé para continuarmos a jornada, exercitando todos os dias a fé em nossa vida. E o versículo que o Senhor nos deu está em Tiago, verso 3. Pois você sabe que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. O 4 fala que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. O 5, concluindo, diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Essa versão é NTLH. Meninas, sejam bem-vindas ao Juntas Cast de hoje. Oi, Fran. Oi, Di. Oi, Suelen. Oi, Diana. Olá. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez gravando Juntas Cast, juntas com vocês, né? Minhas amigas, presente de Deus na minha vida. Amém. Glória a Deus. Já quero deixar algo aqui para vocês. Quem vai ouvir esse podcast, né, o Juntas Casts, já parou para pensar sobre isso, né? Mas o que significa fé? Significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém que, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que prove a veracidade da preposição em causa. Esse é o significado que eu encontrei no Google. Eu achei assim bem interessante, né? Porque muitas pessoas falam, eu tenho fé, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Só que quando vem algo, você acaba percebendo que elas não estão alcançando esse nível de fé, né? Porque é muito fácil, é muito simples nós falarmos, né? Eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo. Só que quando vem as adversidades, você acaba deixando a sua fé esmorecer, né? E acaba descobrindo que aquilo que você tinha não era fé. Você apenas acreditava. É uma fé emocional, né, Fran? Exatamente. Justamente isso, porque existe a fé do coração, né? Onde você tem aquela convicção, é algo que ninguém tira de você, né? E existe a fé, né, que a gente já conhecia na prática esse tipo de fé, só que esses dias eu vi o nome dessa, e na verdade não é nem tem a fé do coração e o assentimento mental. O que é o assentimento mental? É quando a gente concorda com a nossa mente. Foi o que Suelen falou aí, né? A fé que a gente fica, eu tenho fé, eu creio que Deus é comigo, eu creio que eu vou sair dessa, eu creio que eu vou alcançar tal coisa. Mas aí está concordando com a mente, porque a gente vê através das atitudes. A palavra do Senhor diz que a fé sem obras ela é morta. Então, assim, o Senhor não está falando em obras, né? A gente está fazendo alguma caridade, ajudando o irmão. O Senhor não está falando disso, não, né? Isso é importante, mas Ele está falando justamente isso, as atitudes, né? A gente mostra, a gente fazendo com ações, né? E então, é isso que eu li aqui. É isso que eu li aqui no 3. Pois você sabe que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Então, a fé, ela é um exercício, e ela tem que vencer as provações. Significa, então, que é a fé do coração. A fé não está vendo, mas ela sabe que vai alcançar a bênção pelo qual ela está crendo, né? A fé é a fé exatamente da perseverança. Justamente, e uma coisa que eu observei de um versículo que você leu, né, em Tiago, que quando você começa a falar, né, que a fé ela produz a perseverança, não foi assim? Isso. E olha só que interessante, porque o Senhor falou depois, se alguém tiver falta de sabedoria, para pedir ao Senhor, agora pedir sem duvidar. Porque ele fala aí também que essa perseverança não pode, a gente tem que perseverar
na palavra de Deus, né? Porque tem que ter uma base, você crê, né? Tem que você estar baseado no que Deus falou, para você perseverar em cima daquilo, né? Então, por isso que, então, se não tiver a sabedoria, ele diz, peça, né? Que o Senhor dá de bom grado. E olha, né? e olha que você percebe aí que até para você pedir, você precisa ter fé, porque você não tem a sabedoria e ainda você precisa dela para poder ultrapassar as provações e continuar alcançando ali na jornada aquilo pelo qual o Senhor tem para nós. Então, até o ato de você orar pedindo sabedoria, que é algo que você não está tendo, mas que você sabe que precisa, você precisa também exercitar ali a fé na oração, né? Justamente, quando ele fala assim, né, que a gente peça sem duvidar, né, porque a dúvida, ela é dois caminhos, ela produz dois pensamentos na nossa mente. Então, mas você tem que saber, por isso que tem que perseverar na palavra, porque é a forma certa da gente perseverar, porque a gente a gente tem a palavra de Deus, então a gente vai escolher, não importa as contradições, as palavras que vier contrário àquilo que a gente está acreditando, a gente fica com aquilo que a gente acredita, que é a palavra de Deus, não é isso? Não é o que estão falando ou o que a gente pensa. Tem pessoas que ficam tendo fé naquilo que pessoas dizem e não aquilo que a palavra do Senhor diz. Verdade, Suelen. É verdade. Quando nós entramos no secreto e vamos até ao Senhor e o Senhor ele fala conosco, eu falo assim que é bem mais valioso do que quando uma pessoa chega na gente e entrega uma palavra. Sim. Porque eu falo assim que a gente recebe os dois, né? Mas muitas vezes nós ficamos com aquele negócio, mas eu tenho fé naquilo que fulano falou, mas o Senhor nunca falou comigo. Espera aí, então tem alguma coisa errada, né? Porque a gente não pode ter fé no homem, a gente tem que ter fé no Senhor. Porque se você tiver a tua fé baseada naquilo que o homem diz, ela vai esmorecer. É um perigo mesmo. Quando vier a primeira dificuldade, quando vier a primeira luta, você já vai falar assim, não, peraí, eu não... Aquilo que você acreditava que iria acontecer, aquilo que você acreditava que Deus iria fazer, você já passa a olhar para outras coisas e tira o foco do Senhor. Você fala, mas já faz tanto tempo, você começa a colocar desculpas, mas já faz tanto tempo, já aconteceu tantas coisas, é impossível, e acaba limitando o poder do Senhor, porque acaba falando assim, é impossível disso acontecer, mas espera aí, nós cremos num Deus que tudo é possível, aquele que crê. Então, a crer e fé está relacionado a isso, os dois caminham juntos. Né? Primeiro a gente tem que crer e ter fé que aquilo vai acontecer, que aquilo vai ocorrer. E não importa qual seja a adversidade, não importa aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Se Deus falou, Ele vai fazer. A gente só precisa ter a gente só precisa não sair, né, daquilo que o Senhor tem para nós. É verdade. O relacionamento com Deus, né, como o Su falou do secreto, é o combustível para a gente crer, porque quando Deus fala é diferente, né? É diferente de a gente ouvir a voz, mesmo que seja, né, a palavra sendo falada através de outra pessoa, é importante, porque a palavra ela é viva e ela é eficaz. Né? E ela entra dentro da nossa vida e ela faz, quando a gente já está com o coração aberto para receber, ela cria vida, né? Mas quando a gente está no secreto e a gente começa a falar com o Senhor, expressando ali as nossas dúvidas, os nossos anseios, o Senhor, Ele se revela a nós. E esse é o diferencial para a gente continuar, porque essa fé no Deus, naquilo que Deus falou, tem um poder imensurável, né? Tanto que Josué, quando ele ia praticamente fazer aquilo, vencer, né, as batalhas e seguindo para conquistar a terra prometida, todas as vezes ele ia buscar o Senhor. E o Senhor ia dando ali o direcionamento, né? Ele não sabia o que ia fazer. Ele ainda não via como era o exército inimigo, mas ele sabia, ele confiava na direção do Senhor. Então isso também é fé, né? Crer naquilo que Deus fala para nós.
Essa faz uma diferença grande do que apenas ouvir alguém falar ou até mesmo um testemunho. Encoraja, né? Fortalece a nossa fé, mas não dá o combustível suficiente para você caminhar, né? Olhando e crendo, mesmo sem você ver, mas você sabe, né? Com os olhos da fé, que você vai ter a vitória. Então, a fé faz parte, o relacionamento com Deus é o combustível, eu creio, né? Que seja o combustível principal, né, pra gente, porque Abraão, quando foi lá, ele sabia, né, ele conhecia Deus, ele já se relacionava. Então, quando Deus pediu o filho, ele não tinha dúvida de que Deus não ia matar Isaac. Ele sabia, lá no fundo, ele sabia que o Senhor não ia cumprir, né, aquela sacrificar o menino, por causa do relacionamento, né? Por causa do relacionamento. Abraão, ele conhecia Deus. Deus conhecia Abraão. Era um relacionamento mútuo, né? Um conhecia o outro. Então, ele confiava a ponto de ir. Simplesmente a palavra fala, né? Não sei se foi você, amiga, que falou para mim, né? A gente conversando, que quando Abraão foi, disse para as pessoas lá, acho que foi o servo, falou assim: nós vamos ali e nós voltamos. Ele disse que ia e que voltava, né? Olha o que a fé faz, né? Essa convicção, né? Isso, a convicção. Essa palavra aí é poderosa, convicção. Não então, tinha acontecido ainda, mas ele agiu como se já tivesse acontecido. E ele sabia que ia voltar com quem? Com Isaac. Com Isaac. Ele sabia... Isso aí é uma chave. É uma chave muito, muito poderosa, esse relacionamento com Deus, para produzir essa fé que agrada a Deus. Exatamente, porque o relacionamento faz com que a gente conheça, por exemplo, eu conheço o Sul, conheço o Fran. Então, quando a gente se relaciona com alguém, nós conhecemos, às vezes, só de olhar, Francilene, se a gente convivesse, né? Na verdade, a gente não convive, eu não convivo com nenhuma de vocês, nós não convivemos no dia a dia. Mas tem pessoas que a gente convive, que só de olhar, a pessoa conhece o nosso olhar, ela sabe do que a gente está querendo dizer, pelo relacionamento, pela convivência, né? Então, com Deus, existem níveis de relacionamento. Então, existem níveis de fé. Então, a fé tem tudo a ver com relacionamento. Se o seu relacionamento com Deus está tão profundo, a ponto de ele olhar para você e você já saber o que ele está dizendo, então a sua fé tem um nível altíssimo. É a fé de Abraão, né? A fé de Abraão. Mas se o seu relacionamento com Deus é só de bom dia, então Deus vai falar outras coisas para você e você ainda vai estar no bom dia. Bom dia. O Senhor não vai poder ultrapassar o seu nível de fé, porque o relacionamento está raso, não está o suficiente para Deus pegar. E aí vem aquela parte que vocês já falaram, que é a parte da fé emocional. Né? Eu creio, mas quando passa pelas circunstâncias, não consegue passar. A aprovação não produz a perseverança que a palavra está falando aqui, né? A fé, a aprovação produz a perseverança. Então a pessoa passa na aprovação, ela cai, né? Ela fica ali prostrada. Por quê? Porque ela não consegue, ela não tem um relacionamento a ponto de crer. Não importa as circunstâncias. O que importa é que eu creio. E acaba falando de que Deus não fala com ela, né? Eu ouço isso às vezes, eu creio que vocês também ouvem isso. Ah, mas eu tenho fé que vai acontecer, mas o Senhor não fala comigo. E aí eu fico pensando, mas peraí, gente, como que o Senhor não fala? Porque ele é palpável, é palpável. Eu falo que quando você tem essa intimidade com o Senhor, eu falo que intimidade com o Senhor não é Ele dar tudo que nós pedimos, não. Isso. Não é você entrar ali e contar para Ele os seus segredos. Ele já sabe tudo o que acontece com nós, Ele já sabe o que está no nosso coração, né? Mas ele quer ouvir da nossa boca a gente contando, porque muitas vezes a gente conta para tantas pessoas e acaba se esquecendo de contar para ele, né? De falar para ele aquilo que o relacionamento, né? Então o relacionamento com o Senhor é além.
né? Você tem que ir, você tem que... Às vezes você pode até falar assim, mas eu não tenho tempo. Mas espera aí, vamos organizar a vida, que mesmo que for 10 minutos, 5 minutos, aquilo que você conseguir já é o suficiente para que isso venha crescer e que, se você tem tempo hoje 5 minutos, daqui 1 ano você vai ter tempo 1 hora para o Senhor, né? Então, e ter tempo para o Senhor é todos os momentos. Você pode estar falando com Ele, é como se fosse uma oração, né? Em todo momento. É exatamente isso que você acabou de falar, né? Na prática. Ela não consegue ficar 2 minutos na presença, não consegue ficar 5 minutos, não consegue ficar 10 minutos. Então, o que acontece? O relacionamento e ouvir a Deus é uma construção, né? Você precisa começar aos pouquinhos. Quando eu te conheço, eu não passo 1 hora, 2 horas contigo, né? Às vezes eu te encontro, dou 2 palavrinhas contigo, vejo que você é uma pessoa agradável, e aí já me atrai, e eu já começo esse relacionamento. Então, o fato da pessoa não dizer que não ouve ao Senhor, é porque é exatamente isso. É porque ela não tem um relacionamento, ela não consegue ficar um tempo ali. E como é uma construção, essa pessoa, ela desiste, ela acaba desistindo. É verdade. Né? Porque a construção... É verdade. E assim, meninas, uma coisa que vocês falando aí, vinha, né, falando assim, eu vendo, passa um filme, tudo que a gente viveu com o Senhor, não é? E aí eu vejo, e eu quero dizer para vocês que a fé, e eu sei que vocês vão concordar comigo, porque vocês vivem isso na prática, né? A fé é um presente de Deus, né? E tanto que a palavra diz que Ele nos dá uma medida igual de fé. Quando a gente... na nossa conversão, né? Quando a gente se torna cristão, né? Ele nos dá uma medida igual. Então, assim, ele não dá uma fé X para a Sueli, uma fé Y para a Diana, uma fé diferente, não. É a mesma porção. Só que essa fé é responsabilidade nossa de fazer ela crescer. É como um músculo, não é isso, minha amiga? Músculo. A gente precisa exercitar todos os dias, né? E como é que a gente exercita? Em perseverança, alinhado com a palavra de Deus. Né? Aleluia. Então vai crescendo dentro da gente. Então, assim, Deus não faz acepção de pessoas, e é do desejo dele que a gente alcance o pleno conhecimento. Então, nós devemos, esses dias, o Senhor, eu estou muito feliz, porque as coisas de Deus, né, como ele é intencional, ele marcou esse podcast para esse dia, para a gente falar as nossas esse Juntas Cast, para a gente falar as nossas experiências. E assim, eu fazendo um curso que eu comecei esse ano, e a primeira matéria foi Fundamentos da Fé. E como a gente sempre vai renovando a nossa mente para muitas coisas, assim, eu pude ter a oportunidade de ver, porque, meninas, no nosso deserto nós tivemos o professor dos professores, que foi o Espírito Santo, quem nos ensinou, né, a andar em fé. E eu vi naquele curso, porque tudo que o professor dizia ali vibrava dentro de mim, que assim, eu vivi tudo aquilo, e assim, eu me alegrava, porque eu vi que eu estava agradando ao Senhor, porque eu estava verdadeiramente andando em fé. Só que muitas coisas eu não sabia. Eu sabia que tinha essa fé, que quando as pessoas falam assim, eu tenho fé, eu creio em Deus, mas na hora que vem um vento, vem uma tempestade, fica desesperado, né? Fica em cima de uma cama, fica cabisbaixo, e assim, perde a vontade de viver, né? Só que eu não sabia que tem um nome específico para isso, né? Então, tantas coisas, né, que a gente não sabia, mas a gente estava já praticando, né? Isso, na prática, né? Na prática, já estava praticando, exatamente. E uma coisa que eu vi, assim, na Bíblia, né? É um presente que o Senhor nos dá, e o quanto é bom, a fé que agrada a Deus, né? Essa fé do coração, né? E, assim, é o que nos dá, como a Diana falou, assim, é o combustível mesmo para a gente perseverar, para a gente, né, não parar no meio do caminho, porque a gente tem a palavra, e a palavra do Senhor está recheada, está cheia de promessas do Senhor para a gente declarar, e a gente precisa declarar, porque por mais, como é que a gente vai crescer essa fé? Uma coisa que eu lembrei, né, que eu aprendi lá no curso, que é justamente o que a gente viveu na prática, né, para atingir esse nível no Senhor, que a fé, ela vem pelo ouvir, né? Seja de qualquer forma que a informação vai chegar para você. Alguém trazer, você escutar numa pregação, né, no YouTube. Então, assim, vem pelo ouvir. Mas ela vai permanecer quando a gente medita na palavra. E meditar é você valorizar aquilo que você ouviu, você ficar ouvindo mais de umas vezes, deixar o Espírito Santo falar com você. E ela vai crescer à medida que a gente pratica.
né? Aleluia. Então, é o que as pessoas que perseveram na palavra e estão olhando para o Senhor, estão vivendo justamente isso. Então, é imprescindível a gente receber a palavra, como a parábola lá do semeador, né? A meditação é que vai fazer permanecer e calar a voz do inimigo, calar a voz de Satanás e dizer: Satanás, cala a tua boca, eu não vou dar ouvidos a você não, porque está escrito, né? E declarar a palavra, o quanto é importante a gente declarar a palavra, né, meninas? Aleluia, é verdade. Ô, Fran, isso que você falou no início é muito importante. Eu achei muito importante e foi pontual para você dizer aqui nesse podcast. Porque assim, ó, para lembrar nós, né? Isso é uma lembrança importante. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então, a todas as pessoas, ele dá uma fé. A fé é igual. Então, porque às vezes a pessoa fala: fulano tem tanta fé. Fulano tem tanta fé. Eu queria ter uma fé daquela. Gente, é isso que Fran falou. A fé é um músculo. Ela precisa ser exercitada quando a gente vai na academia. A gente não tem um músculo suficiente. Mas se a gente começa a perseverar, a ter disciplina, que é o relacionamento com Deus, né? Que a gente sabe que quando a gente se relaciona com o Senhor, a nossa fé nele cresce mais ainda, porque ele começa a se revelar. É a fé do início, né? Que Deus dá individual. Então, só que você precisa exercitar ela. Exercitar. Nem que seja com pequenas coisas. Às vezes você não precisa estar num deserto para poder exercitar a sua fé. Às vezes você pode simplesmente orar, conversar com Deus ali e falar com Ele: Deus, eu quero te conhecer mais. Me dá experiências contigo. Isso já é um exercício da fé. Já é uma busca, né? Senhor, eu quero um emprego, Pai. Eu sei que Tu é o dono de todas as coisas. Eu quero trabalhar em tal lugar. Isso já é um exercício da fé, né? A nossa fé, ela não precisa a gente estar passando numa tempestade para poder já ter que colocar aquela fé no lugar alto. Não, a gente precisa exercitar. E na medida que ela vai crescendo, nós iremos galgar, né? Iremos ganhar, vencer maiores milagres, porque sem fé a gente não tem milagre, né? Sem fé a gente não enxerga o milagre. Para as pessoas alcançarem, para nós alcançarmos a terra prometida, a promessa, nós precisamos ter uma fé e precisamos fazer com que ela venha crescer todos os dias e ter um nível grande, né? Para poder vencermos e alcançarmos. E isso eu achei muito importante. É isso mesmo. E uma coisa que eu me lembrei agora, né? Porque assim, a fé que agrada ao Senhor, né? Que foi a fé de Abraão, né? Que ele recebeu a palavra, ele não questionou, ele obedeceu, né? Mesmo que contra a situação, né? Contra a esperança, que ele não tinha, né? Nenhuma esperança em relação à situação dele, mas ele ficou com a palavra de Deus, né? E alcançou a promessa. Aleluia. E ao contrário, teve a fé de Tomé. E ali o Senhor nos ensina o que não devemos fazer, não é isso? Porque verdade. Tomé, e uma coisa que eu aprendi lá no curso, né, que é justamente isso é uma verdade. O professor falou muito assim que tem a fé baseada nos sentidos, né? A pessoa ele não fica satisfeito só no ouvir. Ele quer pegar, ele quer ver. Tomé quis pegar, gente, é o tato. Tomé quis ver, né? Ver e pegar, né? Isso, a fé das circunstâncias, e o Jesus repreendeu, né? Então, assim, Jesus disse, né? Bem-aventurado, fez o que ele pediu, né? Mas Jesus disse: bem-aventurado, alegre é aquele que crê sem ver. Por isso que isso agrada ao Senhor, né? Esse tipo de fé. Não tem nada a ver com a circunstância, não tem nada a ver. Quem está esperando ver para poder crer vai ficar só esperando. Vai ficar esperando. Não vai ter, né, Suelen? É isso mesmo. Não tem, verdade. É verdade. É desse jeito. E outra coisa, viu? Olha só, quando a gente vê, enquanto vocês estavam falando aí, o Senhor me fez lembrar lá, eu não sei se está lá em Hebreus, né, que tem a galeria da fé. Gente, quando eu li essa galeria da fé, os heróis da fé. Os heróis da fé. E logo abaixo o Senhor está falando, né, que sem fé, tem um versículo que sem fé é impossível agradar a ele. Aí ele começa a falar, olha só, gente, uma pessoa que vive em fé, que tem essa fé que agradar ao Senhor, não só alcança as promessas, mas não fica esquecido, não, minha gente. Não fica esquecido. Enoque está lá. Hoje tem um legado. Quando eu vi Enoque, eu fiquei vibrando e disse: meu Deus, que coisa linda, Enoque. Deus não permitiu nem que ele fosse sepultado na morte dele. Ele não morreu, ele não chegou a morrer. Ele foi arrebatado, né? Então, assim, como agrada ao Senhor, né, minha gente? Assim, a fé de Abraão, Daniel, que andava com o Senhor. Então, nós temos exemplos na Bíblia, né? E ver que funciona mesmo na nossa vida. Meninas, nós estamos aqui de pé,
né? E assim, sobrevivência, né? Não é outra coisa, né? Porque um dia a gente teve contato com essa palavra que transformou as nossas vidas, né? Exatamente. E que é o nosso alimento diário. Amém. Isso mesmo, Fran. E assim, uma lição assim que eu quero deixar também é a mulher do fluxo de sangue. Né? Ela teve fé, né? Ela não é que do nada ela pensou assim, eu vou tocar nas vestes dele e eu vou ser curada. Ela poderia tocar e não poderia ser curada se ela não tivesse fé, né? É verdade, mas ela teve aquela convicção e a fé andou junto com ela, né? Porque o simples fato dela tocar, o Senhor já liberou a bênção para ela. Ela acreditou, né? Ela acreditou. Então a fé é crer sem ver. Né? Assim como, e ela como já foram citados vários, né? Vários personagens bíblicos, né? Que acreditaram, né? Que imagina se Daniel falasse assim, Senhora, que Deus, a hora que ele for jogado lá na cova dos leões, ele tivesse falado assim, não, Deus não vai me livrar daqui não. Mas peraí, eu creio assim que ele não orou enquanto ele estava na cova dos leões. Ele apenas dormiu, porque a oração ele já orava antes. É verdade. Então, foi um preparo. Já estava preparado, né, Suelen? Glória a Deus. Ele já estava preparado. A gente voltou para o início da nossa conversa, o relacionamento, a oração. É verdade. Não, nossa, eu achei pontual demais isso aí. Isso que foi Deus colocou na boca de Sueli para puxar, né, sobre esse relacionamento. E ele mostrou para a gente aqui que foi a chave. Que bênção. Foi a chave, é verdade. A chave. E aí Daniel já orava, né, amiga? 3 vezes ao dia. Ele já orava, então ele chegou, quando ele chegou lá na cova dos leões, ele apenas dormiu e descansou. Porque ele já falou assim, a minha parte eu já fiz, agora o Senhor já vai fazer a parte dele também. Então eu acredito, né? Essa palavra eu acho que eu não gosto de usar essa palavra. Mas eu acredito assim que o relacionamento com o Senhor é o que vale. Porque as pessoas até podem falar, né, que não vai acontecer, não, mas espera aí, eu acredito que vai acontecer, mesmo eu não vendo. Eu não preciso ver para crer, né? Eu não preciso ser um Tomé para mim, não, eu tenho que ver para mim crer. Não, eu já creio antes, eu já creio agora, eu já oro antes de receber o milagre, antes de receber a bênção. Então muitas pessoas precisam entender. O Senhor me trouxe aqui agora que a gente já falou do fundamento, né? Falamos da fé de Abraão. Agora tem uma coisa aqui que foi essa palavra de Tiago, que o Senhor me trouxe à memória sobre a sabedoria. Né? Porque assim, a resposta, né? Diante das circunstâncias. Quantas vezes estamos passando por circunstâncias? A gente já sabe que a fé não tem nada a ver com circunstância, né? As circunstâncias não andam bem e não vai andar mesmo. Porque a gente relatou aqui, Su estava falando aí sobre Daniel estava dentro da cova. Então, a circunstância. E a gente foi relatando Abraão. A circunstância sempre vai falar o contrário, né? Então, como é que nós iremos responder, né? Qual é a resposta que iremos dar, né? As pessoas. Então, entra nessa área aí. Porque é a sabedoria, né? Quantas vezes nós não estamos vivendo ainda, né? Aquilo que Deus tem nos falado no secreto, como eu falei, né? Como nós falamos no início e Fran falou sobre o exercício. Então, é uma construção. A gente já tem tido esse relacionamento, essa construção. O Senhor já está mostrando todos os dias, já tem respondido orações, já tem nos dado respostas e a nossa fé tem sido fortalecida, tem aumentado, a ponto de passarmos por coisas que só a gente crê. E aí as pessoas que estão ao redor falam, mas como é que você está aí, esperando algo que você ainda não está vendo, hein, Su? Como é que você está aí, como é que você sabe que você vai ter tal coisa, se você está vivendo isso? E aí você tem que florescer onde você está. Você tem que viver e você tem que ter sabedoria na hora de falar. Não. Ele me falou no meu secreto, né? O Senhor já me sinalizou que eu vou ter essa vitória. E eu creio. Amém. Eu creio. O meu relacionamento com Ele já me deu essa resposta. Então, a sabedoria de estar ali, não nos privando de continuar. Não nos privando, porque, como nós já falamos desde o início, a fé individual.
né? Cada pessoa, ela recebe a fé e cada pessoa, ela exercita. Então, o meu exercício de fé é diferente do de Su. O exercício de fé de Fran é totalmente diferente do meu. Nós podemos até estar alinhada, né? Dentro da Bíblia, dentro da fé, de tantas pessoas, dos heróis da fé, e a gente vai ali crescendo. Mas é individual. Então, as pessoas que a gente vai encontrar, muitas vezes está com a fé ainda muito pequena. E aí, às vezes, quer nos paralisar, né? Com a fé dela. Exatamente, Então, isso mesmo. Isso é importante. E outra coisa, a gente, quando está com esse discernimento, né, espiritual assim, realmente não importa o que estão falando, né, não importa as circunstâncias, a gente persevera em sabedoria no Senhor. Porque algo que eu estava lembrando agora, né, o que segue o versículo, né, o que vem após, quando diz sem fé é impossível agradar a Deus, e o que vem após do versículo? Que quem se aproxima dele tem que crer que ele existe, e ele recompensa aqueles que o buscam. E essa palavra falou muito comigo esses dias, porque assim, aquele que anda em fé, aquele que tem um relacionamento, né, profundo com o Senhor, que criou raízes profundas no Senhor, ele sabe que o único desejo dele é agradar ao Senhor. Muitas vezes não é nem o que ele nem vai pedir mais, né? Nem pede, porque assim, já tem aquela convicção, né, tão enraizada dentro de si, que ele só faz agradecer. Ele se sente mal, eu digo isso experiência própria, você se sente mal de assim, tá pedindo aquilo, o senhor já crê que já vai receber, então não precisa pedir mais, né? E assim, eu vejo que esse relacionamento, quanto mais a gente se aproximar dele, por isso que conseguimos andar em fé, perseverar, né, no Senhor, porque ele recompensa o que, assim, tirando por, assim, falando de mim, né, e eu creio, conhecendo um pouco vocês, o que a gente viveu no secreto com ele, através da fé, a presença dele, ele falar conosco, se revelar para a gente no secreto, isso já é a nossa maior recompensa, né? Por isso que a gente consegue perseverar, porque a gente não quer mais nada do que a presença dele, porque a fé promove isso, a fé nele, né? Então eu vejo esse versículo, eu digo assim, o Senhor não precisa, assim, claro, a gente sabe que o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra, o Senhor falou, está falado, né? Sim. Mas queremos te agradecer, e assim, em meio a tudo que a gente falou, né, aqui, assim, a palavra é gratidão mesmo, porque nós já temos tudo, né? A gente começa a viver essa palavra, porque através de agradar a ele recompensa aqueles que o buscam, e a nossa recompensa é o que, independente de qualquer coisa, se alcançar ou não alcançar, porque sabemos que vamos alcançar todas as promessas do Senhor, mas independente, já alcançamos a melhor, que é a presença dele na nossa vida, porque ele diz que está à porta, está lá na Bíblia, né? E a gente, quando abre, ele entra, a gente entra à porta, ele entra na nossa casa, e ali ele fica em comunhão conosco. Então, nossa, isso é grandioso, não é? Isso é grandioso. A gente mesmo, tem ele, a gente tem tudo. Não é isso, Suelen? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu falo assim que quando a gente tem o Senhor na nossa vida, pode ocorrer o que for. Pode ocorrer o que for. A gente até pode sair do caminho, né? Isso. Daquilo que o Senhor tem para nós. Só que nós vamos voltar, porque ele vai nos trazer de volta, né? Sim. Ele vai nos trazer de volta e ele vai alinhar, e tudo aquilo que ele disse para nós começa a se cumprir, né? A partir do momento da obediência. Né? Eu falo que esses últimos dias eu tenho andado em obediência e eu tenho colhido milagres na minha vida. Eu sou grata ao Senhor por isso. Quando nós andamos em obediência, ouvimos somente a voz dele, paramos de ouvir aquilo que as pessoas ao redor falam, nós colhemos esses frutos, né? Aleluia. Tá tudo. Nós estamos falando de fé, mas eu acho que a conversa maior aqui, porque a fé está baseada e está alicerçada no relacionamento, né? Então, tudo tem a ver com o relacionamento, né? Como tá seu relacionamento com o Senhor, provavelmente é o tamanho da sua fé. Né? Porque o tempo que você passa com o Senhor, nós podemos medir também o tempo de fé que você tem, o tanto de fé que você tem, porque o relacionamento faz a gente crescer na fé, porque o Senhor, ele nos assegura, ele nos fala, e essa convicção que é gerada no relacionamento, ninguém tira a fé do coração, né, amiga? Que é a fé que é cravejada, porque nós ouvimos a voz de Deus, não é a voz do homem. E isso craveja dentro do nosso coração e nos dá convicção. E outra coisa, ninguém, e nem tampouco,
nenhuma circunstância nos para, porque nós ouvimos a voz dele e nós reconhecemos. Amém. Como Abraão, a gente vai e a gente já sabe como é que a gente vai voltar. Oh, glória! Aleluia! Aleluia. Glória a Deus, oh Senhor. Amém! Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós abençoamos, Pai, todos aqueles que estão ouvindo essa Jesus. palavra. Nós Amém. cremos que não tem nada a ver Sim. conosco, mas É tem a ver com a verdade, Tua Deus. palavra, tem a ver É com verdade. relacionamento, tem a ver, Sim, Pai, Jesus. com a fé que é exercitada todos os dias junto Aleluia. com esse relacionamento. Então, Deus, em nome de Jesus, vai tocando todos os corações, Pai, que estão ouvindo esse podcast, e que esse podcast Sim, Deus. seja como um encorajamento para a fé de todos que estariam ouvindo, em nome de Jesus. Um beijo, nome minhas de Jesus, amigas. Um beijo. Fiquem com Deus. Amém.